Deuteronômio 29, versículo 1, que diz assim, meus irmãos: estas são as palavras da aliança que o Eterno ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Eterno fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Eterno um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Amém? E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato do vosso pé. Aleluia! Pão não comeste, e vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesses que eu sou o Eterno vosso Deus. Amém? Então, queridos, nós observamos aqui nesse texto da palavra de Deus, o Eterno, ele levou o povo de Israel do Egito 40 anos. Você vê que aqui o Eterno está renovando a aliança que ele fez no Monte Sinai, que é o Monte Horebe, agora já na terra de Moabe, prestes a entrar em Canaã, na terra prometida. Mas o Eterno, ele fala assim através de Moisés, porque o Eterno não deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir para aquele povo. Então, você vê que aquele povo, meus irmãos, saiu do Egito, 2 milhões de pessoas, amém? Mas ali, aquela festa, aquele povo saindo do Egito, naufragou no deserto, meus irmãos. Morreram, pereceram, foram condenados no deserto. E a razão está aqui em Deuteronômio 29, 4. Porque o próprio Eterno não deu para eles um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Porque, meus irmãos, o Eterno, ele é quem decide quem terá olhos para ver e quem terá ouvidos para ouvir. Porque aquele povo, ele estava querendo sinais na rocha, pão do céu, mas não estava com o coração inclinado para a Torá de Adonai. E aí, o que o Eterno fez? Já que não está inclinado o seu coração para ouvir a minha voz, então eu estou dando para eles o quê? Eles têm olhos, mas não veem, nem ouvidos para ouvir. Porque aqui diz claramente, em Deuteronômio 29, 4, porém, não vos tem dado o Eterno um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Isso está na Torá, Deuteronômio 29, verso 4. E nós vemos, meus irmãos, por quê? E aí o que resultou do Eterno não ter dado olhos para ver, nem ouvidos para ouvir para aquele povo? Nós vamos ver aqui no livro de Números, meus irmãos, onde também na própria Torá, no livro de Números, capítulo 32. Aleluia! Hoje estamos aprofundando mais ainda o tema, meus irmãos. Você vê que isso está de Gênesis a Apocalipse. Amém? O Eterno, ele não é a quantidade, meus irmãos, é a qualidade do servo. Em Números 32, versículo 11, amém? Que diz assim, que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Eterno. Assim se acendeu a ira do Eterno contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Eterno. Então nós vemos aqui em Números, irmãos, capítulo 32, o resultado de Deuteronômio 29, 4, porque o Eterno não deu olhos para eles verem, não deu ouvidos para eles ouvirem,
não deu entendimento para aquele povo, e aquele povo pecou contra o Eterno, e aquele povo morreu no deserto, e daqueles 2 milhões que saíram do Egito, irmão, 2 milhões, só 2 pessoas entraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué, e nós sabemos por quê, irmão? Por que Caleb e Josué, eles entraram? Porque eles foram obedientes à palavra da Torá, porque eles eram cumpridores da palavra da Torá, e mesmo quando todo o povo se levantou contra eles dois, naquele episódio dos espias, eles mantiveram a fidelidade ao Eterno e à Torá do Eterno. Louvado seja Deus! Então aqueles dois saíram 2 milhões, mas 2 só que entraram na terra prometida. E por que aquele monte de israelita foi condenado pelo Eterno? Porque o próprio Eterno não abriu os olhos dele para eles verem, nem o ouvido para ouvirem, e eles não foram salvos. Então, é como se fossem perdidos, meu irmão, 1.999.998 homens foram condenados, e 2 homens que foram salvos, meus irmãos. Louvado seja Deus! Eu digo 3, porque Moisés também foi salvo, apesar de não ter entrado. Aleluia! Então você observa, meus irmãos, que o Eterno endureceu o coração daquele povo. Ele não permitiu que aquela geração, os filhos e netos, é que entraram na terra prometida. Louvado seja Deus! Daqueles que tiveram a glória de ter visto o povo saindo do Egito, eles não entraram na terra prometida. E a resposta está em Deuteronômio, capítulo 29, 4, que diz, irmãos, que o Eterno não deu para eles olhos para verem, nem ouvidos para ouvirem e para não se converterem. Aleluia! E o mesmo Eterno, irmãos, é o próprio Yeshua, meus irmãos. Não há dúvida que Yeshua trabalha da mesma forma. E a gente vamos aqui, aleluia, naquela mesma palavra você vê, irmãos, você leu aqui em Deuteronômio 29, verso 4, que nós acabamos de mostrar para os irmãos, Deuteronômio 29, 4, meus irmãos, aleluia, que está aqui, ó, Deuteronômio 29, glórias a Deus, versículo de número 4, e vamos colocar de novo aqui, vamos botar junto a palavra de Yeshua para você ver que é o próprio, o Eterno e Yeshua são a mesma pessoa. Deuteronômio 29, 4, que diz assim, irmãos, porém, não vos tem dado o Eterno um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Durante o quê? Os 40 anos que andaram no deserto, está no verso 5. Amém? Então o Eterno não deu, porque o Eterno decidiu, irmão, que aquela geração não ia ser salvo, porque o coração não estava totalmente com o Eterno. E aqui a gente vai ver agora Yeshua HaMashiach, meus irmãos, e em várias passagens, mas nós vamos aqui trazer Yeshua em Mateus 13, louvado seja Deus, Mateus, irmãos, capítulo 13, e você vai ver aí, irmãos, Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia, Mateus, nós vamos aqui no capítulo 13, e vamos aqui no verso 10, irmãos, vamos ver a palavra de Yeshua, e aqui diz, e acercando-se dele, de Yeshua, os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Irmãos, tinha uma multidão, milhões, não digo, mas tinha milhares de pessoas, que só de homens na multiplicação dos pães eram 5.000 homens. Então tinham milhares de pessoas, fora crianças e mulheres, davam umas 20.000 pessoas, seguindo Yeshua. E ali, meus irmãos, ele fala para aquelas pessoas por parábolas, mas falava com os discípulos, os 12 apóstolos e mais alguns discípulos diretamente. Aí os discípulos falaram para ele, por que lhes falas por parábolas? E ele, verso 11, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a palavra de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Aleluia. Então você observa aqui o porquê está no verso 13.
quando ele diz assim, por isso quer dizer o quê? Por esta razão, a causa, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. Porque eu quero que eles vendo, não vejam. E ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Porque você... E Yeshua está dizendo aqui, eu sou aquele mesmo que estava lá no monte, falando com Moisés, dando a Torá. Eu sou o próprio Yeshua Hamashia. E lá a mesma coisa eu fiz com o povo de Israel. Eu fiz com que eles vendo, não vissem. Eu mesmo fiz com que eles ouvindo, não ouvissem. E morreu toda aquela geração. Morreu aqueles quase 2 milhões condenados ao inferno, e somente 2 entraram na terra prometida, meus irmãos. Aqui é a mesma coisa. E Yeshua, ele fala com a multidão, e ele diz claramente, louvado seja Deus. Ele diz para aquela multidão, olha, vocês... Ele fala com os discípulos, eu falo com parábolas com eles, para que eles vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, aleluia, e não compreendam. Aleluia. E nós vemos, meus irmãos, que Yeshua, ele fazia isso. Aleluia. Em todo o tempo. E nós vemos também, irmãos, aqui um texto. O apóstolo Paulo, meus irmãos, na carta de 2 aos Coríntios, nós vamos aqui, já são textos novos que nós estamos colocando aqui para os irmãos. Na carta de 2 aos Coríntios, meus irmãos, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, você vê que isso está na Bíblia inteira, meus irmãos, porque o plano de Deus é esse. No verso 1, 2 aos Coríntios 4, 1, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Isso é o Paulo falando. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Por isso, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Yeshua Hamashiach, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Yeshua. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua Hamashiach. Você observa aqui, irmãos, que ele diz, o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, o próprio Deus é quem cobre o evangelho, é quem cobre a palavra, meus irmãos, do coração dos incautos, do coração daquele povo, meus irmãos. E nós vemos aqui Yeshua Hamashiach, o nosso Salvador, dizendo em Mateus 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E você viu, meu irmão, que Yeshua chamava os discípulos para falar da palavra de Deus, mas para a multidão era cura e milagre. Não era ensinada a palavra de Deus. Como nós vemos aqui, irmãos, louvado seja Deus, no livro de Mateus, eu vou até, louvado seja o nome de Adonai, glórias a Deus. Eu vou botar aqui, meus irmãos, para que os irmãos possam ver aqui claramente. Aleluia. Louvado seja Deus aqui. Um minutinho só, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos aqui. Glórias ao nome do Eterno. Aqui em... E vamos entrar aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Vocês vão compreender aqui agora. Só provavelmente para a gente poder ver aqui na tela. Que às vezes você está ali, irmãos. Louvado seja Deus, mas você não está compreendendo na tela. Aqui você vai ver aqui, ó. Glórias a Deus. Está abrindo aqui. Oh, aleluia. Abriu. Olhe bem, irmãos. Aqui, ó. Você está vendo aqui. Amém? Mateus capítulo 5, verso de 1 a 3. Aqui, irmãos. Mateus capítulo 5, verso de 1 a 3. E Yeshua, vendo a multidão. Amém? Deixa eu botar até
Mais aqui para os irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom aqui. Amém? Vou deixar assim. E Yeshua, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Você observa, ele estava no meio da multidão. Ele sobe a um monte e assenta lá no monte. Ele sai do meio da multidão. E quem que se aproxima dele? Os apóstolos, os seus discípulos. E aí ele vai abrir a boca e vai ensinava. Ó, verso aqui 2. Os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ele faz isso no capítulo 5, e ele faz isso no capítulo 6. No capítulo 6, ele fala, né, irmãos? Louvado seja Deus. Coisa linda, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas isso ele está falando só com os discípulos. Com a multidão, não. A multidão está lá embaixo. Aleluia. E você observa, meu amado, e ele fala aqui também no capítulo 7, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aleluia. Então, Yeshua prega capítulos 5, 6 e 7 de Mateus para os discípulos. Aleluia. E aí, chega no capítulo 8, meus irmãos. Amém? O que ele vai fazer? Capítulo 8, verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Aí volta para a multidão. Amém? Então ele está na multidão, sobe no monte, se aproximam os discípulos. E ali diz, irmão, que ele os ensinava. Hoje, aqui diz que ele ensinava quem? Os discípulos. Se ele estivesse ensinando para a multidão, aqui diria assim, e abrindo a sua boca, ensinava para a multidão. Mas ele não estava ensinando para a multidão, ele estava ensinando para os discípulos. Aleluia. Capítulo 5, 6 e 7 é para os discípulos. Para a multidão não sabia nada das bem-aventuranças. A multidão não sabia que a porta é estreita. E ele desce para a multidão. O que a multidão quer? A multidão quer milagre. E aí veio um leproso, olha só, capítulo 8, verso 1, desce ele do monte, segue a grande multidão, e aí vem o leproso e o adorou, dizendo: se quiseres, pode me tornar limpo, e Yeshua, estendendo a mão, curou. E vai o capítulo 8, capítulo 9, só milagre. Aleluia. A multidão só queria milagre, meus irmãos. Aleluia. Então, Yeshua, ele viu a multidão também lá dos israelitas, irmãos, saindo do Egito. Aquele povo queria o quê? O povo queria maná, queria carne do céu e ver as codornizes. Queria maná, veio aquele maná no deserto, mas não queria obedecer à Torá. Aleluia. E ali, meus irmãos, agora você vai ver uma coisa interessantíssima, meus irmãos. Você vai ver, irmãos, você já ouviu falar dos reis de Israel. Rei Davi foi fiel. Salomão desviou. O filho dele desviou, Roboão. Aí depois tinha um rei que era fiel, tinha outro que não era, tinha um que era, tinha um que não era. Chegou um momento, meus irmãos, que eles esqueceram a Torá. A Torá ficou largada no templo e ficou com pó. Como é que a coisa estava tão desviada lá naquela época no meio do povo que a Torá estava esquecida? Agora nós vamos ver lá em 2 Reis, capítulo 22, irmãos, que faltando pouquinho tempo para Deus entregar Jerusalém para ser incendiada pelos babilônicos, um rei, ele descobriu isso que eu vou mostrar para os irmãos aqui, irmãos. Olhe bem essa passagem. Glória a Deus. Vamos aqui em 2 Reis, para você ver que como é que o Eterno trabalha, meus irmãos. Como é que o Eterno trabalha? 2 Reis, meus irmãos, nós estamos aprofundando, inclusive, aquele tema. 2 Reis, no capítulo 22. Aleluia. Tinha o chamado rei Josias. O rei Josias, meus irmãos, ele tinha mandado para fazer o quê? Uma obra no templo. Então, ele disse: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote,
para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Eterno, qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Eterno, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Eterno, para repararem as fendas da casa. Você observa, irmãos, que o rei Josias, o pai dele, era o rei Amon, que foi infiel. Amém? E aqui, meus irmãos, o rei Josias, ele era fiel. E aí ele chega, mandou para recolher aquele dinheiro para poder fazer a obra no templo e deu aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas suas mãos. Agora, olha isso aqui, irmãos. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: olha, achei o livro da lei, da Torá, na casa do Eterno. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Pra você ter uma ideia, irmão, o sumo sacerdote não conhecia a Torá. Tá vendo? O escriba do templo não conhecia a Torá estava lá, ó, empoeirada. Aleluia. Aí agora eu te pergunto, irmão, durante décadas, séculos, os reis de Israel ficaram sem ler a Torá, irmãos. Desde a época praticamente da época do profeta Elias e de Eliseu, que eram fiéis a Deus, aleluia, que eram homens de Deus, que examinavam, tinha aquela escola de profetas, que foi criada por Samuel, e ali o povo estava longe da Torá. Por que o Eterno deixou ficar aqueles séculos sem Torá, aquelas décadas sem Torá, irmão? Porque o Eterno é quem endurece, o Eterno é quem diz, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E depois de muitos anos, muitas décadas, o sumo sacerdote chega e acha o livro da Torá lá. Não era nem um livro, é o rolo da Torá, que Torá é rolo. O rolo da Torá lá dentro da casa do Eterno, do templo de Jerusalém. E dá o livro para o escriba. E o escriba lê. E o escriba, Safã, que era o escrivão do templo, veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Eterno. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias, sabe, rei Josias, o sacerdote Ilquias, o sumo sacerdote Ilquias do templo de Jerusalém, me deu um livro, um rolo, e Safã o leu diante do rei. E aqui o verso 11 diz: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da Torá, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escriba, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai o Eterno por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Eterno que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Olha, meus irmãos, como é que estava? O Eterno deixou lá o livro. Estava no templo. E um rei após o outro. Era ímpio. O povo não conhecia a palavra. Por que o Eterno permitiu isso, meus irmãos? Porque o Eterno ele só quer os amiguinhos dele. Aleluia. O Eterno só quer os que são chegados a ele. O Eterno deixa décadas. O Eterno pode deixar países sem receber a palavra. O Eterno quer o povo dele. Ele quer, ó, esses aqui eu escolhi. Esses eu quero que conheçam. O Eterno escolheu Josias. O Eterno escolheu Josias. E o Eterno vai falar aqui. Aleluia. Quando eles vão consultar a profetisa, ela diz, a profetisa fiel a Deus, ela diz para dizer para o rei Josias, ela lhes disse: assim diz o Eterno Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, que é o rei Josias, assim diz o Eterno, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos.
O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Hoje, irmão, se acende incenso aqui. Hoje o incenso é acendido no Natal, nem incenso de incenso, que ao celebrar o Natal estão celebrando outros deuses, ao celebrar a Páscoa Católica estão celebrando outros deuses, ao celebrar a festa junina estão celebrando outros deuses, e o Eterno está dizendo, essa ira está se acumulando, a conta vai chegar no dia do arrebatamento, meus irmãos. E o Eterno está dizendo aqui, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Eterno, assim direis, assim diz o Eterno, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Eterno, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, também eu te ouvi, diz o Eterno. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Você vê, irmãos, o Eterno, no coração do Eterno, o Eterno viu, esse rei Josias aí é dos meus, esse rei Josias aí, ele é chegado a mim, esse rei Josias, ele é fiel, mesmo sem conhecer a Torá, e quando leu a Torá para ele, o rei Josias rasgou as vestes, se humilhou e pediu, consulta, porque temos que nos humilhar perante Adonai, aleluia, ao contrário dos reis antecessores, ao contrário do seu pai, ao contrário do seu avô Manassés, que mandou construir ídolos lá, meus irmãos. O rei Josias, ele era fiel. Louvado seja Deus. Deus se chegou a Josias. E Josias ainda reinou 31 anos em Jerusalém. Deus foi muito amável com Josias. Louvado seja Deus, porque Josias, logo no início do seu reinado, ele se humilhou perante o Eterno. Aleluia, querendo cumprir a palavra do Eterno. Então Josias é um que está no céu, meus irmãos. Josias é um que está lá no reino e que vai ser arrebatado no dia do arrebatamento. Ele faz parte do grupo que o Eterno escolheu para si. E Yeshua, ele permitiu que vários reis, nenhum deles tivesse conhecimento da Torá, gerações de Judá, gerações de Israel, o livro estava lá empoeirado, o livro estava lá, o sumo sacerdote, meu pai, não sabia do livro da Torá. Olha que coisa, meus irmãos. Por que o Eterno permitiu isso? Porque o Eterno disse, tem muita gente, eu quero só pouquinho. É isso que o Eterno quer, irmãos. O Eterno, ele tem sua escolha. O Eterno tem... Nós vimos, irmãos, o dilúvio. E Yeshua disse lá. E Yeshua disse aqui, irmãos, em Lucas. Vamos aqui em Lucas, irmãos. Vamos aqui em Lucas. Lucas, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo, meus irmãos, 17. Vamos aqui em Lucas. Capítulo 17, meus irmãos. Glórias a Deus. Palavra de Yeshua. Verso 26. Aleluia. Yeshua diz assim, irmão, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aqui no 34 ele vai falar do arrebatamento. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Pode ser os dois tomados, os dois deixados, e um tomado ou deixado. Ele está dando um exemplo. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então, Yeshua aqui, meus irmãos, ele está dizendo, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, será o dia do arrebatamento. Noé estava a humanidade toda. Só Noé entrou na arca com sua família. Aleluia. E estava ali em Sodoma e Gomorra, toda aquela cidade. Ló saiu junto com as duas filhas. E a família não foi toda salva. A esposa de Ló não foi salva, nem os genros. Amém? Porque só as duas filhas de Ló tiveram fé para sair ali e não olhar para trás. Aleluia. Então, meus irmãos, você vê, 3 pessoas foram salvas na época de Ló. E 8 pessoas foram salvas na época de Noé. E Yeshua está dizendo, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Porque ele está dizendo, irmão, eu vou fazer com que se chegue a mim aqueles que querem
Não só obedecer Torá, mas obedecer as palavras de Yeshua. Que, irmão, sem Yeshua não tem céu. Sem Torá não tem céu. Então, para ter céu, tem que ter Torá e Yeshua. Aleluia. Tem que ter de Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse. Aleluia. Tem que ser fiel nos dois conjuntos. Aleluia. Se só tiver Torá e não tiver Yeshua, é lago de fogo. Se só tiver Yeshua e não tiver Torá, é lago de fogo. E Yeshua próprio disse que é para observar a Torá. Aleluia. E as palavras dele. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui diante de nós Yeshua dizendo: assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar, meus irmãos. Então, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Irmãos, outra coisa, quem endurece é o Eterno. Quem amolece é o Eterno. E o Eterno é que faz o olho enxergar e o ouvido ouvir. Porque muitas vezes a pessoa está olhando e não está vendo. Porque aquele povo do deserto olhava, mas não via. E quem fez isso? O Eterno. Está em Deuteronômio 29:4. Ele que fez que o povo olhasse e não enxergasse. Então, irmãos, quando nós nos afastamos do Eterno, é o Eterno que está rejeitando, não é a gente que se afasta, não. Quando a gente achega ao Eterno, o Eterno que está nos recebendo, porque o Eterno está vendo na gente que nem ele viu Josias. Ele olhou para Josias e falou assim: aquele rei é dos meus, eu gosto desse Josias, e vou dar para ele um reinado maior do que ele pensa, 31 anos em Jerusalém. E ele teve isso tudo. Por quê? Porque ele era fiel ao Eterno. Ele foi do grupinho de reis, poucos, irmão. Davi, Josias, Ezequias, não é um pouquinho rei que obedecia a Torá, obedecia a palavra. E lá na igreja do arrebatamento vai ser assim, irmão, que nem nos dias de Noé, que nem nos dias de Ló. E que o Espírito Santo, meu irmão, fale ao teu coração, meu irmão, minha irmã. E Yeshua, a multidão quer milagre. Dá um milagre para a multidão. Muita gente hoje só quer milagre. Vai para a igreja do milagre. Vai para a igreja da revelação. Mas ali onde Yeshua quer, está a palavra de Yeshua e está a Torá. Ali está e mesmo ali, irmão, na igreja de Yeshua, o Yeshua próprio pode botar um filtro, que nem todos que estão ali pode ser que não estejam obedecendo. Aleluia. E ali mesmo ele bota o filtro. Aqui para aqui eu quero, daqui para aqui eu não quero. Aleluia. Então você vê, irmão, Israel é pequenininho no mundo inteiro. E mesmo o povo que chegou a ele, o Eterno feito homem, mesmo o povo que chegou a ele, ele falava com parábola para o povo não se converter. E só se converteu aquele que estava ali junto com ele, os discípulos. Amém? É assim que ele trabalha. Assim é o Deus que existe. Assim é o Deus Todo-Poderoso, de Gênesis a Apocalipse. Vamos adorar a Deus. Em nome de Yeshua, e que o Espírito Santo continue falando ao teu coração.